coletividade é algo muito importante para pensar território, né? Não se constrói território com uma única pessoa. Então, pensar na multiplicidade da identidade de Florianópolis, eu acho que pode ser uma estratégia muito boa para a gente que não está confortável com essa ideia de vender a nossa cidade, de disputar, né, essas narrativas dessa história única, dessa identidade única, dessa realidade única. Eu acho que quando a gente consegue combater esses monos de maneira geral, né, essa coisa única, universal, fica mais tranquilo para a gente pensar em outras possibilidades. Olá, está começando mais um episódio do 30 Minutos de Histórias, um projeto desenvolvido pelos estudantes da graduação e bolsistas da Universidade Federal de Santa Catarina e do Programa de Educação Tutorial, o PET História. O PET História é um grupo que desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão para além da graduação e busca expandir as nossas próprias pesquisas para fora dos muros da universidade. Por isso surgiu o 30 Minutos de Histórias, que é um diálogo entre o público e o que a gente produz. Eu me chamo Alice e eu sou uma mulher branca e eu tô com uma blusa preta com o logo do PET e atrás de mim tem um armário e algumas plantinhas e uma parede branca. Eu sou estudante do curso de História, no final do curso, e sou bolsista do PET há alguns anos. Para continuar a nossa conversa, que já vem rolando alguns episódios, a gente trouxe mais um convidado para falar sobre sujeitos e os espaços invisibilizados no processo de crescimento urbano de Florianópolis, que é a temática da nossa 4ª temporada. Aqui hoje a gente está com a pesquisadora geógrafa Azânia para conversar um pouco sobre questões de racismo e racialidade na estrutura de Floripa, para falar um pouco sobre o tema desse 4º episódio. Eu gostaria de agradecer muito a presença da Azânia e falar o quanto é importante que ela esteja aqui hoje e também passar a palavra para que ela se apresente para a gente um pouquinho antes de começar a entrevista. Oi, gente, todo mundo. Quero agradecer, né, o convite do PET, fiquei muito feliz de compor esse espaço. E é isso, meu nome é Azânia, sou uma pessoa não binária do sul do Brasil. Estou hoje morando em Salvador, onde estou desenvolvendo minha pesquisa do doutorado em geografia. E é isso, assim, minha trajetória acadêmica, né, tem sido toda geografia, discutindo geografia da população e territórios, especialmente. Faço parte da 3ª geração aí de militantes do movimento negro de Florianópolis. E acho que é isso, assim, para iniciar, né? Me autodescrevendo, eu sou uma pessoa preta, retinta, tenho cabelo curtinho, tá crescendo, felizmente, o cabelo crespo. Estou usando uma camisa branca, porque hoje é sexta-feira, no fundo tem uma parede que é branca também. É isso. Então, seguindo um pouco a conversa que a gente teve antes de produzir essa entrevista efetivamente, eu queria começar perguntando por que, para falar de bairros marginalizados e de espaço urbano, é necessário falar também sobre as relações raciais e sobre o racismo. Eu acho que é essencial a gente pensar que a gente está falando, né, no contexto brasileiro especialmente, de uma sociedade que tem o racismo enquanto fator estruturante, né? A gente chegou nesse consenso, acho um ponto comum, assim, em contraposição ao mito da democracia racial, que é reconhecer que o Brasil vive, né, é estruturado pelo racismo, né? Então a gente fala muito aí de racismo estrutural, de racismo institucional, e eu acho que partindo desse ponto a gente reconhece que o racismo está presente em todas as dimensões da vida, né, em todos os lugares da estrutura mesmo, né, que organiza a sociedade brasileira. E aí a gente não pode ignorar uma dimensão espacial do racismo, né? A gente não pode ignorar
que se a gente está falando de território, né, de terra, a partir de um lugar das relações, né, de poder, as relações raciais também informam essas relações de poder, né? A gente olha para, desde a maneira como o Brasil, a estrutura fundiária do Brasil foi organizada, passando de capitanias hereditárias, lei de terras, grilagem, tudo isso tem uma dimensão racial muito explícita, né? A gente está vivendo agora um debate extremo quanto ao marco temporal, que é um debate racial, né? É um debate que vai falar sobre, antes de mais nada, sobre raça, né? E eu sei que para muitas pessoas é fácil, né, a compreensão de que a gente está falando de raça aqui, não um fator biológico, e sim uma construção social, mas muitas vezes a gente para aí, né? O que é essa construção social no final das contas, né? O que então diferenciaria as raças se a gente está falando que não são diferenças biológicas, né? E aí eu acho importante a gente trazer as cosmopercepções, né? As diferentes maneiras que grupos étnicos distintos vivem e reproduzem a vida. De que maneira a gente se relaciona com a Terra, né? E a gente está vivendo numa sociedade ocidental, especialmente, que olha para a Terra e para o território enquanto commodity, enquanto, enfim, lugar onde a gente vai investir dinheiro, é isso, né? Enquanto produto. Mas existem outras formas de vida que existem, né? Que vão falar, não, a terra não é coisa para se vender, para se comprar, a terra é para se viver, para se morar, para se produzir, né? E aí eu acho que por isso que para mim é tão essencial quando eu vou falar de territórios, de bairros, falar sobre o pertencimento, né, sobre a identidade e sobre a relação que essas pessoas têm com a terra, né? Quando eu falo de bairros negros, estou falando também de que maneira essas pessoas se organizam nesses bairros, né? De que maneira as pessoas se estruturam mesmo, né? O professor Henrique Cunha, aqui da Federal da Bahia, ele é professor visitante aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ele define bairros negros de uma maneira muito linda, assim, ele fala que os bairros negros são onde moram os nossos sonhos. E aí você vê esse sonho na autoconstrução, que é para, né, ampliar as casas para que outras pessoas possam morar lá. A gente vê esses sonhos na organização comunitária, na associação de moradores, né? Eu estou aqui de longe, mas estou acompanhando muito o caso do Monte Cristo, né? Que foi o bairro onde eu fiz o meu mestrado. É um território negro super importante quando a gente está pensando no sul do Brasil. E é um território também marcado pela organização política, né? Que agora a gente está vendo que, infelizmente, está tendo que ser novamente acionada para a garantia dos direitos das pessoas que foram atingidas, né? Então, perceber que isso também é um elemento racializador do espaço, né? Porque em bairros brancos, territórios brancos, as pessoas não precisam lutar pelos seus direitos, né? Eles estão sendo garantidos ali. Né? Se a gente vai para Jurerê, ninguém vai ter que, meu Deus, eu tenho que lutar pela iluminação pública, eu tenho que lutar pelo transporte público. Isso não é uma realidade. Né? Então, essa racialização do espaço, ela não se dá apenas pela presença das pessoas negras em determinado lugar, né? Mas também na maneira que esse espaço é racializado e como essa dimensão do racismo se manifesta, né? Então, quando eu digo que é importante pesquisar olhando para isso, na verdade, o que eu estou dizendo é importante não ignorar essa existência, né? Porque parece que se cria o conceito de territórios negros e de bairros negros, e aí que vai olhar para a realidade. Não, é a realidade que está me dizendo, olha só, nós somos um bairro negro, nós somos um território negro, estamos sendo tratados como tal. Né? Então, vamos olhar para a realidade e reconhecer o que ela está nos dizendo. Né? Acho que mais ou menos por aí. Perfeito. Eu acho que, para esclarecimento, né, um reservatório rompeu um bairro, né, e deixou mortos, acredito, não foi? E aí Eu acho destruiu que não teve algumas essa casas, fatalidade, mas destruiu muitas casas, foi um muitas prejuízo casas, bem né? grande. Foi, Carros, foi agora assim. 6 de setembro, se eu não me engano. A gente está gravando esse dia 15, para É deixar verdade, claro, eu vou contextualizar, né? contextualizar. Mas e é isso, assim, a sorte, né? Com muitas aspas, que aconteceu de madrugada, né? Porque é um bairro que tem muita vida na rua, assim, e aí teriam com certeza tido várias fatalidades se isso tivesse acontecido durante o dia, né? Tem um ponto de ônibus logo na frente ali daquele reservatório,
e é algo que eu discuto também na minha dissertação, né? Essa questão do racismo ambiental, que o Monte Cristo é escolhido, né, para ser esse bairro para muitas outras coisas, né? Não apenas esse reservatório da Kazan, que é algo de risco, né? A gente não tem como negar que é isso, assim, especialmente a maneira que estava sendo a manutenção, né, que não estava existindo. Também a Concap tem lá também um lugar de depósito de lixo, enfim, o motivo desses bairros negros serem escolhidos, né, com muito mais frequência para essas coisas que os outros bairros não querem ter, né, seja pelo risco, seja pela falta de manutenção, enfim. Uhum. E é um reservatório recente, se eu não me engano, né? Também dá um alerta para esse tipo de coisa tão mal organizada. E acho que é interessante pensar até na questão de organização urbana, sendo continente e essa divisão entre continente e ilha, né? Da ilha ser um lugar onde essas coisas não precisam estar ou não precisam Uhum. ocupar espaço muitas vezes, enfim, bem complicado. Seguindo nas perguntas, eu queria que você falasse um pouco que existe uma diferença entre Florianópolis e outras capitais, porque aqui não existe um costume de denominar algum dos bairros periféricos como favelas, né? E sim comunidades. E aí eu queria que você falasse um pouco por que isso acontece, que é uma questão que a gente trouxe na nossa conversa prévia e a gente achou muito interessante salientar. Ah, sim, isso é muito massa, né? De entender como que as comunidades, né? Vou usar o termo que é mais frequente em Florianópolis, falam sobre si, né? A gente sabe, enfim, dentro da academia, da importância de, em alguns espaços, apontar, né? Não permitir que o termo comunidade seja utilizado para mascarar certas dinâmicas, né? Mas também de reconhecer como que essas pessoas falam sobre si, sobre seus lugares, né? E aí, estava falando no nosso encontro anterior, né, sobre a minha família, que minha família é originalmente do Morro da Caixa, ainda tenho parte da minha família no Morro do Céu, é, que hoje, né, o Morro da Caixa, que hoje em dia é mais conhecido como Monte Serra, mas também isso tudo também diz muito, né, sobre como que a população reclama esse lugar e como que as dinâmicas, né, as relações de poder vão falar sobre, né, esse lugar. E na geografia a gente chama isso de toponímia, né, o nome das coisas. E nomear algo também é exercer poder sobre esse território, né, ou sobre essa coisa, ou sobre, enfim. Não à toa que são os nossos pais que nos nomeiam, né, a gente pode na vida depois exercer essa autonomia e trocar de nome e tudo mais, mas é isso, assim, tem essa questão do poder e de autonomia para pensar no nome das coisas, né? E aí, entendendo que favela, comunidade, além de nomes, também são conceitos e também falam sobre a, a identidade desses lugares, né, como eles são reconhecidos, eu acho que aqui, aí em Floripa, né, tem uma dinâmica muito interessante de como as pessoas, de como a construção desses lugares que passaram, muitos deles passaram por processos de favelização posterior, mas que foram se constituindo de uma maneira diferente, ainda que resultado de expulsões, ainda que de resultados de remanejamentos da população, especialmente negra, né, mas pobre de maneira geral, do centro, que foram empurrados ali para o Morro do Antão, que foram empurrados para o Monte Cristo, ainda assim a relação dessas pessoas com seus territórios sempre foi muito de comunidade, né? E aí, mais nos anos 1950 para cá, assim, que começam a chegar pessoas de fora da cidade, mas ainda muito aqui da Grande Florianópolis, né? E aí já nos anos 2000 que começa, de fato, chegar mais pessoas, especialmente vindas do Sudeste, onde a dinâmica é de favela mesmo, né? É esse nome que as pessoas se reconhecem, e aí começam a falar dessas comunidades que também já cresceram pra caramba, né? E aí começam a falar essas comunidades enquanto favela, assim. Mas por muito tempo, a identidade, né, desses espaços, e ainda continua, né? Eu escuto ainda muito de pessoas
especialmente esses lugares que citei, né, ali do Maciço Morro da Cruz, do Monte Cristo também, que vão falar dos seus lugares enquanto comunidade, assim. Eu acho que isso tem um reflexo também da própria luta política desses lugares, né, vamos falar de novo, né, das associações de moradores, das associações comunitárias, que são frentes de luta muito importantes aqui dos territórios negros de Florianópolis, especialmente nesse período, né, dos anos 1900 e tantos, assim, vão fortalecer em muita medida, né, a chegada dos ônibus, dos morros e tudo mais. Isso tudo é muito fruto de trabalho dessas associações. E a própria relação com a terra também, né, que muitas dessas comunidades, especialmente nos seus períodos mais fundantes, vão ainda ter a relação de compra da terra, né, uma outra perspectiva mesmo, diferentemente da relação de ocupação, né, que ambas, obviamente, são extremamente válidas, né, mas a gente está falando de uma outra dinâmica aí dessa população que chega, né, nesses lugares e aí vai se referenciar também de outra forma, né, vai entender que vive em uma outra forma de organização do espaço, que é a comunidade. Muito bom. Muito bom ouvir sobre, entender um pouco mais, né? Caminhando então para a nossa última pergunta, e também entrando mais no tema dessa temporada, por que quando a gente encontra coisas sobre Florianópolis e quando se vende turisticamente Florianópolis, nacionalmente também, costuma se esconder, né, invisibilizar e omitir as comunidades e populações negras da ilha, na sua opinião? Florianópolis tem essa identidade, né, dessa ilha da magia, dessa... enfim, depende do público, né, porque ela também pode ter uma identidade gay-friendly, uma identidade, enfim, do paraíso ecológico, mas é uma identidade que também é racializada, né, ela tem um intuito do que ela quer mostrar, porque é o que ela quer vender também, né, então a gente tem essa contraposição, né? Até comentei sobre essa discussão que faz com o meu amigo Lucas Daini, que vai falar da Ilha da Mandinga. Eu acho sensacional assim trazer esse contraponto, porque tem que ter muita mandinga mesmo para balancear tudo isso, né? E conhecer a Florianópolis de verdade, né? E é isso, assim, eu acho que é uma questão de manter uma identidade de uma cidade branca, de manter um apagamento da população negra e indígena, né, de manter uma organização espacial que continue expulsando as pessoas negras, né? A gente sabe que esse desastre, né, que aconteceu no Monte Cristo, que não tem como chamar de acidente, vai expulsar muitas famílias negras de Florianópolis, né? Porque até o tempo de que todas as coisas, né, que todos os ressarcimentos e a gente sabe que vai ser muito aquém do que os danos materiais que de fato aconteceram. Muitas das pessoas, a vida continua, né? Infelizmente, as pessoas vão ter que ter onde morar, vão ter que voltar para o trabalho, vão ter que e muitas pessoas vão ter que ir para lugares onde o aluguel é mais barato, onde a possibilidade de compra é mais acessível. Então, assim, os mecanismos de expulsão da população negra, da população indígena de Florianópolis não cessaram, né? Eles são renovados cotidianamente e se aproveitam de todas as oportunidades possíveis e imagináveis, né? Inclusive um momento tão triste quanto esse, assim. Então, essa identidade de Floripa, a maneira como ela se vende, ela não é apenas discursiva, né? Ela vai se materializando e se refazendo cotidianamente no próprio viver da cidade, né? No construir da cidade, assim. Então, eu acredito que a gente, quando pensa, discute e fala desses espaços, está rompendo, né? Tá, pelo menos dizendo assim, não compactuo com essa narrativa, né? De que a gente é uma cidade
branca e que a população negra não existe. Todas as vezes que eu falo que sou de Florianópolis aqui, as pessoas ficam, mas você é de lá mesmo? A sua família é de lá mesmo, né? Tipo, há quantas gerações estão aí? Quando eu digo que, gente, impensáveis gerações da minha família estão aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, né? Tem uma parte da minha família que é de Biguaçu, que também é um município extremamente negro e que as pessoas não falam sobre, né? Na Grande Florianópolis é o município mais negro, mais indígena também. Então, assim, o que a gente tem falado sobre nós mesmos, né? O que a nossa identidade, no final das contas, quer, quer dizer de si, né? E essa ideia de ir da magia é extremamente fabricada, né? Até a ideia de ir para a praia, minha mãe estava contando, assim, de como os antigos da nossa família não tinham essa ideia de que a praia era um lugar de prazer, né? De lazer, de ir ficar na areia. É família de pescador, vai para lá para pescar, vai para trabalhar, vai para limpar o peixe, vai para, né, garantir o sustento, assim. Então, essa ideia de que a gente vai para a praia para ficar à toa lá, parecia algo muito impensável, coisa de tipo assim, 1930, 1940, né? Então, Florianópolis também cria uma identidade de si. É isso, assim, essa cidade turística, né? E aí, quando a gente chega aí, também vê as limitações, porque, enfim, quando você vai para cidades com outro potencial turístico, como Rio de Janeiro, aqui Salvador, você vê uma distância muito grande do que o que Florianópolis faz, né? Mas vem disso de si, assim, vem desse lugar da capital do estado mais branco do país, e como se pudesse, inclusive, ter uma possibilidade de uma cidade que funciona do jeito que funciona sem a população negra e sem a população indígena, né? Isso não seria possível, né? A gente vê desde as manifestações culturais que tem aí um grande destaque no período do verão, né? Os blocos afros, o carnaval, as escolas de samba, e isso falando de algo muito pontual, assim, que é um diferencial de Floripa, né? Perto de outras cidades aí do sul do Brasil. Então, realmente uma tentativa de construção de identidade desassociada do próprio território, essas identidades que são construídas, né, nas secretarias de turismo e que não vão olhar para a realidade material, né, do que está rolando em Floripa, assim. Eu acho que pensando no que ela de fato viveu, assim, e aí a gente não, não consegue olhar, mesmo se quando vai olhar para tempos remotos, né, que as pessoas vão dizer, nossa, Florianópolis não teve o uso de trabalho escravo enquanto como outras cidades, né? E a gente vê que isso é uma mentira. A gente consegue reconhecer e recuperar de maneira muito rápida tanto o trabalho da população escravizada quanto o trabalho da população livre, né? Eu que tenho discutido economia e emancipação territorial, tenho feito, né, esse exercício mesmo de reconhecer que o que está sendo chamado de afroempreendedorismo hoje, na verdade, é um legado histórico assim da população negra, né? E quando a gente olha para o mercado público de Florianópolis, tá lá essa história, né? Tá lá a história das pessoas negras lutando por emancipação, ainda no tempo, né, de trabalho escravo, lutando por que para mim falar de abolição é algo complicado, porque não é algo que se materializou de fato, né? A gente ainda está lutando por abolição em muitas formas, inclusive nessa literal, né, do trabalho escravo, mas a possibilidade de construção de múltiplas identidades para um território, para mim é algo muito caro, assim, né? Porque quando eu falo que o Monte Cristo, e falei na minha dissertação, é um território negro, muitas pessoas vão falar, nossa, mas também é um território do êxodo rural, né? Tem muita galera que saiu do campo de Santa Catarina e vai morar no Monte Cristo, não à toa que tem uma comunidade chamada Chico Mendes, né? Uma influência muito forte do movimento sem terra lá no território, enfim, várias dinâmicas desse jeito. E aí o que eu acho que eu trago na dissertação e gostaria de poder falar de Florianópolis desse jeito também, é de que o território ele tem múltiplas identidades, né? Assim como nós, né? Nós somos multifacetados, somos muitas coisas, né?
E o território também, porque isso, ele abriga essa possibilidade do múltiplo existir e coexistir, né? Que eu acho que é o fundamental, assim. Então, quando o Florianópolis fala de uma identidade de si, que pode até existir, né? Para muitos é a Ilha da Magia, para muitos é o lugar gay-friendly, para muitos é um paraíso eco, né? Vibes, assim. Mas outras coisas também coexistem, né? Com essas identidades, assim. E eu acho que é muito a gente entender, primeiro, se identidade é algo vendável, se a gente quer vender, né? A nossa identidade, se é algo que a gente quer vender a nossa cidade, ou se a gente quer compartilhar, né, a experiência de estar aqui, de viver ela, de construí-la e de pensar os rumos, né, da nossa cidade junto, inclusive com essas pessoas que gostam muito da cidade, talvez não morem aqui, mas também querem vê-la protegida, querem vê-la, né, bem cuidada. Então, eu acho que quando a gente fala de identidade, fala desse lugar que é muito precioso mesmo, né? Que parece que a gente está só falando de algo externo a nós, né? Dessa identidade desse território, que não necessariamente fala sobre mim, fala sobre você, mas tá dizendo, né? Tem que ter espaço para que essas outras identidades possam também reclamar esse território como seu, né? Porque eu não consigo falar de mim. Agora que eu estou aqui em Salvador, está muito mais explícito. Eu não consigo falar de mim sem falar da minha cidade, sem falar da onde eu vim, porque o meu repertório, né, a maneira que eu olho para o mundo, eu estou aqui olhando o Engenho Velho da Federação, mas eu olho para o Engenho Velho da Federação com os olhos que me foram, com as lentes, né, que eu forjei em Florianópolis, né? Elas que vieram comigo. Agora eu estou ganhando outros acessórios, outras dimensões, mas a minha primeira interpretação, o meu primeiro olhar, o meu primeiro sentir é aquilo que eu trouxe comigo, assim, né? Então, quando a gente fala de território, muitas vezes as pessoas se distanciam, né? Tô falando desse chão, dessas relações, mas a gente está falando antes de mais nada da gente, assim, né? Então, acho que por isso que é importante falar de cosmopercepção muito antes de cosmovisão ou de qualquer outra coisa, porque é, é, é tudo, né? Eu não consigo apenas olhar, eu estou ouvindo, eu estou sentindo cheiro, eu estou ouvindo músicas, temperatura, outras pessoas, né? A coletividade é algo muito importante para pensar território, né? Não se constrói território com uma única pessoa. Então, pensar na multiplicidade da identidade de Florianópolis, eu acho que pode ser uma estratégia muito boa para a gente que não está confortável com essa ideia de vender a nossa cidade, de disputar, né, essas narrativas dessa história única, dessa identidade única, dessa realidade única. Eu acho que quando a gente consegue combater esses monos de maneira geral, né, essa coisa única, universal, fica mais tranquilo para a gente pensar em outras possibilidades. Nossa, eu acho que essa sua última fala é basicamente o objetivo da nossa temporada inteira, assim, dessa ideia de compartilhar Florianópolis e todas essas multiplicidades que a ilha possui e que o continente e Floripa, cidade grande, tem, assim, e vai além do que se vende, vai além do que se conhece, e que muitas vezes as pessoas não compreendem, não entendem. Então, nossa, genial. Muito obrigada. Você resumiu incrivelmente tudo que a gente pensou quando a gente sentou para pensar essa temporada e para pensar nomes, e pensar objetivos, e pensar o que a gente desejava com os nossos episódios, assim. Com a questão do tempo, a gente já vai encaminhando para o final do episódio e para os agradecimentos. Eu queria agradecer de novo por ter aceitado o nosso convite. Eu ouvi você falar, é muito bom, assim, muito esclarecedor. Eu comentei antes, quando a gente estava fazendo a conversa, já que só a nossa conversa já foi uma forma de entrevista ali, né? De tipo, já foi muito rico. Eu queria ter gravado para poder usar também a conversa breve que a gente teve, porque já foi muito bom. E hoje também não foi diferente, já foi incrível. E foi muito bom mesmo. E aí eu deixo para você esse espaço também para você fazer algum comentário final, falar um pouco sobre o que você acha que precisa ser falado ainda, ou fazer alguma pergunta, enfim. E também se despedir, por favor.
Não, quero mais uma vez agradecer, né, e reiterar que eu estou sempre à disposição do PET, assim, eu acho esse espaço muito importante, né, nessa construção desse diálogo mesmo, né, da universidade com a sociedade de maneira geral, assim. E é isso, assim, eu fiquei muito feliz também com as perguntas, acho que a nossa conversa inicial também foi muito massa, assim, agora, enfim, tinha preparado também umas respostas, mas acabei indo, porque essa situação também no Monte Cristo me mobilizou bastante nos últimos dias, e acho que também é importante é, jogar luz nessa dinâmica mesmo, né, de ilha e continente, de como Florianópolis tem essas diferentes dinâmicas, ainda que boa parte da população viva no continente, né, a gente tem essa diferente dinâmica do que é Florianópolis, do que é ilha, do que é continente. Fico muito feliz pelo espaço, né, de poder também continuar esse processo de socialização da minha pesquisa do mestrado. Acho que é muito importante para a gente, né, que consegue fazer pesquisa em espaços públicos, com financiamento público, de continuar em todas as formas possíveis, compartilhando, né, os nossos achados enquanto pesquisadoras, pesquisadores. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Então, esse foi o quarto episódio da quarta temporada do 30 Minutos de Histórias. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre a comunidade LGBTQIAPN+, em Florianópolis, entrevistando a Liros. E você pode conferir todos os outros episódios da nossa temporada aqui no YouTube, também nas nossas redes sociais, no Instagram e no nosso site, que é o Pé História UFSC. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar e poder fazer essa nossa pesquisa e nosso trabalho ir além. Agradeço novamente a presença e a discussão que foi tão importante. Até mais, gente. Obrigada.